do Andrej Karpathy, e a ideia é que ele está prevendo o futuro da programação e o futuro de agentes mesmo. E eu tenho algumas ressalvas, porque eu concordo muito com ele, e eu meio que lá, quando eu via o primeiro vislumbre da AI, eu meio que cheguei na mesma conclusão que ele aqui nesse vídeo. E só para vocês entenderem quem ele o Andrew Karpathy é cofundador da OpenAI, ele foi head de A da Tesla, hoje ele tem a Eureka Labs. E esse vídeo saiu ontem e já tem 231 mil views. Ele fala sobre o que vem depois do Vibe Coding, então presta atenção que isso aqui muda como tu programa em 2026. Provavelmente o impacto disso de forma generalizada vai ser daqui 2, 3, talvez 5 anos, mas o que ele fala aqui é realmente o que, vamos dizer assim, de forma lógica, com o nível que a tecnologia está hoje e que a gente espera que ela continue melhorando, a gente vai chegar nisso. E eu vou fazer alguns outros reacts que vocês vão estar vendo aqui, que eu vou estar postando aqui nos próximos dias, que eu estou fazendo uma virada na minha infraestrutura. Hoje eu uso Codex e Cloud Code, mas depois que eu assisti esse vídeo do Andrew Karpathy e eu comecei a usar o Hermes Agent, que é um agente bem parecido com o OpenClaw, só que ele tem algumas especificidades que tornam ele muito diferente. Então, assista os próximos vídeos sobre o Hermes Agent, que talvez ele vai resolver aí teus problemas ou a maioria dos teus problemas no dia a dia. Mas chega de papo, bora assistir o vídeo. Estamos muito animados com o nosso primeiro convidado especial. Ele ajudou a criar uma IA moderna ACE, depois explicou a IA moderna e ACE, ocasionalmente ACE, renomeou a IA moderna. Na verdade, ele ajudou a fundar a AI bem aqui neste escritório. Foi ele quem fez o autopilot funcionar na Tesla naquela época, e tem o raro dom de fazer com que as mudanças técnicas mais complexas parecessem acessíveis e inevitáveis. Todos vocês Não, pra vocês entenderem o peso do cara, né? Ele fez o carro autônomo funcionar na Tesla. o conhecem por ter cunhado o termo vibe coding no ano passado, mas, nos últimos meses, ele disse algo ainda mais surpreendente, meia, que nunca se sentiu tão atrasado como programador. É por aí que começaremos hoje. Obrigado, Andri. É por se juntar a nós. Sim. Olá. Estou animado por estar aqui, e por nos dar o pontapé inicial, certo? Então, alguns meses atrás, você disse que nunca se sentiu tão atrasado como programador. É surpreendente ouvir isso de você, Etsy, entre todas as pessoas. Você pode nos ajudar a entender isso? Foi uma sensação estimulante ou perturbadora? Sim. É engraçado, né? Esse comentário ele fez lá no Twitter e, tipo, literalmente o cara que criou a infraestrutura de treinamento do GPT-4 fala que se acha que tá atrasado em programação. Então, como a gente tá? Eu vou usar essa palavra que eu sou um merda perto do Andrew Karpathy. Uma mistura dos dois gay, com certeza. Bem, antes de mais nada, acho que assim como muitos de vocês, eu tenho usado ferramentas de agente como Lotcode coisas adjacentes por um tempo talvez no último ano quando ele foi lançado e era muito bom em pedaços de código mas às vezes ele dava errado e você tinha que editar menos luz e foi bem útil. Então, eu diria que dezembro foi um ponto claro em que eu estava dando um tempo então tinha um pouco mais de tempo. Acho que muitas outras pessoas pensavam parecido e comecei a perceber que com os modelos mais recentes os pedaços saíam bem. E então eu continuava pedindo mais e saía bem, e então não consigo me lembrar da última vez que corrigi, e então eu comecei a confiar mais e mais no sistema, e então comecei a codificar, e então foi uma transição bem drástica. Acho que muitas pessoas, na verdade, tentei enfatizar. Algo que eu não comentei, cara, esse vídeo aqui ele foi postado há um dia na Sequoia Capital e já tá com 235 mil visualizações, para vocês entenderem o impacto do Andrew Karpathy e o impacto aqui da mensagem que ele passa nesse vídeo. Enfatizar isso no Twitter e no X porque acho que muitas pessoas vivenciaram a IA no ano passado como algo adjacente ao ChatGPT. Mas você realmente teve que olhar de novo e teve que olhar em dezembro porque as coisas mudaram fundamentalmente e especialmente neste fluxo de trabalho coerente de agente que realmente começou a funcionar. Então, eu diria que sim, foi apenas essa percepção que realmente me fez entrar na toca do coelho deles. Sabe? No projeto paralelo do Infinity. Minha pasta de projetos paralelos é extremamente cheia, com muitas coisas aleatórias e codificação o tempo todo. Então, sim,
Isso meio que aconteceu em dezembro, eu diria ando, e eu estava analisando as repercussões disso, já que você falou muito sobre essa ideia de LLM como um novo computador, que não é apenas um software melhor, é um paradigma de computação totalmente novo, e o software 1.0 era regras explícitas, o software 2.0 era pesos aprendidos, o software 3.0, sabe, é isso, o que uma equipe constrói de diferente no dia em que realmente acredita nisso, certo? Então, sim, exatamente, ETRN. Então, software 1.0, estou escrevendo código, software 2.0, sei que estou programando, criando conjuntos de dados e treinando, treinando redes neurais. Então, a programação é como organizar conjuntos de dados e talvez alguns objetivos e arquiteturas de rede neural. E então o que aconteceu é que, basicamente, se você treinar um desses modelos GPT ou LLMs em um conjunto suficientemente grande de tarefas implícitas, implicitamente, porque ao treinar na internet você tem que realizar multitarefas em todas as coisas que estão no conjunto de dados. Eles realmente se tornam como um computador programável em certo sentido. Então o software 3.0 é mais ou menos sobre como sua programação agora se transforma em prompts, e o que está na janela de contexto é sua alavanca sobre o interpretador S, que é o LLM App, que é como interpretar seu contexto e executar computação no espaço de informação digital. Então, acho que sim, essa é a transição. E acho que há alguns exemplos disso que realmente me fizeram entender, e talvez isso possa ser instrutivo. Por exemplo, quando o OpenClaw foi lançado quando você queria instalar o OpenClaw normalmente esperava que fosse um script bash como um script de shell. Então, execute o script de shell para instalar o OpenClaw. Mas o problema é que, para atingir muitas plataformas diferentes e muitos tipos diferentes de computadores, você pode executar um OpenClaw. Esses scripts de shell geralmente aumentam e se tornam extremamente complexos. Mas o problema é que você ainda está preso em um universo de software 1.0 querendo escrever o código UFI. Na verdade, a instalação do OpenClaw é um copiar e colar de um monte de texto que você deve dar ao seu agente. Então, basicamente, ent é uma pequena habilidade de copiar e colar isso e dar ao seu agente, e ele instalará o OpenClaw. E a razão pela qual isso é muito mais poderoso é que você está trabalhando agora no paradigma do software 3.0 onde você não precisa soletrar precisamente todos os detalhes individuais dessa configuração. O agente tem sua própria inteligência que ele empacota, e então meio que segue as instruções e analisa seu ambiente, seu computador, e meio que executa ações inteligentes para fazer as coisas funcionarem e depura coisas no loop, e é muito mais poderoso, certo? Então, acho que é um tipo muito diferente de maneira de pensar sobre isso. Qual é o pedaço de texto para copiar e colar no seu agente? Esse é o paradigma de programação. Agora, acho que mais um exemplo que me vem à mente, e que é ainda mais extremo do que esse, é quando eu estava criando um gene de menu. Então, a geração de menus é essa ideia em que você vai a um restaurante e eles te dão um menu. Normalmente não tem fotos. Então, eu não sei o que são essas coisas, e normalmente 30% das coisas eu não tenho ideia do que são, e 50%. Então, eu queria tirar uma foto do menu do restaurante e obter fotos de como essas coisas seriam em um sentido genérico. E então eu criei eu codifiquei esse aplicativo que basicamente permite que você envie uma foto, e ele faz todas essas coisas, e ele roda no Vercel, e basicamente renderiza o menu, e te dá todos os itens e uma foto, que ele usa um gerador de imagens para basicamente fazer o OCR de todos os diferentes títulos, usar o gerador de imagens para obter fotos deles, e então mostrar para você. E então eu vi a versão 3.0 do software, que é o que me deixou boquiaberto que é literalmente pegar sua foto tender para o Gemini e dizer usar o Nanobanana para sobrepor os itens no menu. O Nanobanana basicamente retornou uma imagem que é exatamente a foto do menu que tirei, mas na verdade ela foi colocada em pixels, renderizando as diferentes coisas no menu, e isso me surpreendeu porque na verdade, todo o meu gerador de menus é Spirius, opera sob a premissa antiga de que aplicativos não deviam existir. E sim, o paradigma do software 3.0 é muito mais bruto. Apenas sua rede neural está fazendo cada vez mais o trabalho, e seu prompt ou contexto é apenas a imagem, e a saída é uma imagem, e não há necessidade de ter nenhum aplicativo no meio. Então, loucura, né? Esse exemplo dele aqui é muito bom, e como coisas que foram feitas pré-LLM vão se tornar realmente essa virada, né, de software 1.0 e o software 3.0, onde é que o LLM, apenas recebendo o contexto e com o contexto que ele tem, ele consegue resolver as coisas. E a quantidade de aplicativo que não faz mais sentido existir com essa interface humana, LLM, né, humano, nessa interface onde que a gente dá um input e ela consegue ali no ambiente dela, com as habilidades dela, resolver as coisas. Acho que as pessoas precisam meio que reformular
sabe? Não trabalhar no paradigma existente das coisas que existiam e apenas pensar nisso como uma aceleração do que existe. A sensação é de que novas coisas estão disponíveis agora. E voltando à sua pergunta sobre programação não é nem acho que esse também seja um exemplo de trabalhar na mentalidade antiga, porque não se trata apenas de programar e programar se tornando mais rápido. Este é um processamento de informações mais geral que é automatizável agora. Então, não se trata apenas de código, o código anterior funcionava como dados estruturados, certo? E você escreve códigos sobre dados estruturados. Mas por exemplo, com o meu projeto de base de conhecimento de mestrado, basicamente, você faz com que os mestres criem wikis para sua organização ou para você pessoalmente, etc. Isso nem é um programa, isso não é algo que poderia existir antes, porque não havia código que criaria uma base de conhecimento com base em um monte de fatos. Mas agora você pode simplesmente pegar esses documentos e, basicamente, recompilar menos luz, de uma maneira diferente, reordenar menos luz e criar algo novo e interessante, como uma reformulação dos dados. E essas são coisas novas que não eram possíveis. Então, acho que isso é algo que continuo tentando abordar, não apenas sobre o que podemos fazer que já existia e que é mais rápido agora, mas também acho que há novas oportunidades de coisas que não seriam possíveis antes, e quase acho que isso é mais emocionante. Adorei a progressão e a dicotomia do menu genérico que você expôs, e tenho certeza de que muitas pessoas aqui seguiram sua própria progressão de programação de outubro passado até o início de janeiro. Cara, a quantidade de possibilidades, né, que a evolução dos LLMs está tornando possível, para mim teve um impacto muito grande ali pós-Ops 4.5. E um exemplo que exemplifica, né, muito bem o que ele está falando aqui. Imagina uma pessoa sem background nenhum em programação. Hoje eu vou dar o exemplo aqui que eu comentei no começo do vídeo, instalar um agent Hermes, um agent OpenClaw, e com ele e com as skills pré-definidas e com a inteligência do próprio LLM ali, criar fluxos de automação sem saber código, sem saber automação, sem saber N8N, e tipo, isso é só uma aplicabilidade, e imagina o quanto de valor isso gera na sociedade, de qualquer pessoa conseguir fazer isso e resolver problemas mesmo de forma muito mais rápida, né, e simples. E o Hermes tem ainda um ponto muito interessante, que ele aprende enquanto tu usa ele, que vocês vão ver nos próximos reacts sobre ele. E a dicotomia do menu genérico que você expôs, e tenho certeza de que muitas pessoas aqui seguiram sua própria progressão de programação de outubro passado até o início de janeiro e fevereiro deste ano. Se você extrapolar isso ainda mais, qual é o equivalente a 2026 para a criação de sites nos anos 90? A criação de aplicativos móveis nos anos 2010, a criação de SaaS na última era da nuvem, o que parecerá completamente óbvio em retrospectiva e que ainda não foi criado hoje. Bem, seguindo o exemplo do menu I, acho que muito desse código não deveria existir e é apenas a rede neural fazendo a maior parte do trabalho, Se alimenta vídeos. Eu não acho assim. Então você pode imaginar computadores completamente neurais em um certo sentido, você alimenta vídeos brutos, como imagina um dispositivo que pega vídeos brutos ou áudio, basicamente, o que é uma rede neural e usa difusão para renderizar uma interface de usuário que é meio que única para aquele momento em um certo sentido, e eu meio que sinto que nos primórdios da computação, na verdade, as pessoas estavam um pouco confusas sobre se os computadores se pareceriam com calculadoras ou computadores se pareceriam com redes neurais, e nos anos 50 e 60 não era realmente óbvio qual caminho seguiria, e hoje, claro, seguimos o caminho da calculadora e acabamos construindo a computação clássica, e hoje, então, as redes neurais... Vocês viram o que ele está prevendo? Que literalmente as interfaces vão ser feitas sob demanda, de acordo com o que tu tá pedindo, e é realmente, cara, hoje não é em tempo real, mas já é feito sob demanda. Imagina isso daqui 5, 10 anos. Estão atualmente sendo executadas virtualmente. E nem precisa de interface, né? Pensando em usando um agente que consegue ter ações no mundo real, como OpenClaw e Hermes, que eu vou dar muito exemplo deles aqui. A gente não precisa de interface, a interface é o próprio chat. Em computadores existentes, mas você pode imaginar, eu acho que muito disso vai mudar e que a rede neural se torna uma espécie de processo host e a CPU se torna uma espécie de coprocessador, você sabe, a computação inteligente vai, as redes neurais vão assumir o controle e se tornar o gasto dominante de falhas, Então você poderia imaginar algo realmente estranho, quando as redes neurais estão fazendo a maior parte do trabalho pesado. Elas estão usando ferramentas como
um apêndice histórico para alguns tipos de tarefas determinísticas. Mas o que realmente está no comando são essas redes neurais que são, de certa forma, Então você pode imaginar algo extremamente estranho como a extrapolação, mas acho que provavelmente chegaremos lá aos poucos. E eu não sei se essa progressão é TBD, eu diria. Gostaria de falar um pouco sobre esse conceito de verificabilidade. O fato de que a IA automatizará mais rápido. Então, para ele, o futuro é a gente parar de usar software como a gente usa hoje, até a chamada de ferramenta, ele fala que é uma abstração que talvez no último estágio nem faça sentido. O próprio LLM vai ter algo ali, sei lá, nativo dele, que viaje, né? Que viaje. E facilmente domínios onde a saída pode ser verificada. Se essa estrutura estiver correta, que trabalho está prestes a se mover muito mais rápido do que as pessoas imaginam, e que profissões temos que as pessoas realmente acham seguras mas que são altamente verificáveis? Sim. Então, passei algum tempo escrevendo sobre verificabilidade e, basicamente, os computadores tradicionais podem automatizar facilmente o que você pode especificar em código. E essa última rodada de LLMs pode automatizar facilmente o que você pode verificar em um certo sentido. Porque a maneira como isso funciona é que, quando os laboratórios de fronteira estão treinando esses LLMs, esses são ambientes gigantes de aprendizado por reforço. Então, eles recebem recompensas de verificação e, então, devido à maneira como esses modelos são treinados, eles acabam basicamente progredindo e criando essas entidades irregulares que realmente atingem o pico de capacidade em domínios verificáveis como matemática e código e áreas adjacentes e meio que estagnam e são um pouco irregulares quando as coisas não estão naquele espaço. Então, acho que a razão pela qual escrevi sobre verificabilidade é que estou tentando entender por que essas coisas são tão irregulares. E parte disso tem a ver com a forma como os laboratórios treinam os modelos mas acho que parte disso também tem a ver com o foco dos laboratórios e o que eles colocam na distribuição de dados. Porque algumas coisas são significativamente mais valiosas na economia e acabam criando mais ambientes porque os laboratórios queriam trabalhar nessas configurações. Então, acho que o código é um bom exemplo disso. Provavelmente há muitos ambientes verificáveis nos quais eles poderiam pensar que não entram na mistura porque simplesmente não são tão úteis para ter. E sabe o que é interessante sobre essa infraestrutura de verificação que ele está falando? Que o Hermes, que eu vou falar muito aqui, o Hermes ele tem isso nativo nele. Então ele tem esse verificação e curadoria, que na verdade foi lançada hoje, uma curadoria onde é que ele roda uma vez por semana e analisa tudo que tu tem, todas as skills e vê o que faz sentido, tipo, manter para ter uma melhor otimização ali do agente dentro do Hermes. E ele faz isso realmente usando essa verifiabilidade, vamos dizer assim, que o Carpati está comentando aqui. Essa capacidade. E os modelos costumavam errar isso. E é um exemplo de irregularidade. Os modelos agora corrigem isso, eu acho, mas o novo é que quero ir a um lava rápido para lavar meu carro e fica a 50 metros de distância. Devo dirigir ou devo andar? E os modelos de última geração hoje em dia dizem para você andar porque é muito perto. Como é possível que o Opus 4.7 de última geração refatore simultaneamente uma base de código com 100 mil linhas ou encontre vulnerabilidades de dia zero e ainda assim me diga para ir até esse lava rápido? Isso é loucura. E seja qual for a extensão... Para entender, né, o quanto eles são muito bons em programação, mas talvez entendimento de mundo real entendimento de mundo físico, né, tá longe ainda. Longe que eu digo naquelas, né? Porque tem o Elon Musk que com os carros dele roubou com conteúdo no mundo real, a Google. Eu acho que logo isso vai ser resolvido. Em que esses modelos permaneçam irregulares é uma indicação de que, em primeiro lugar, talvez algo esteja um pouco errado, ou, em segundo lugar, você precisa realmente estar um pouco por dentro e precisa tratar menos luz como ferramentas e precisa ficar em contato com o que eles estão fazendo, e então acho que toda a minha escrita, resumindo a história sobre verificabilidade, é apenas tentar entender por que essas coisas são alteradas. Existe algum padrão nisso? E acho que é algum tipo de combinação de verificável mais cuidado de laboratório. Talvez mais uma anedota instrutiva seja que, do GPT 3.5 para o GPT-4, as pessoas notaram que o xadrez melhorou muito e acho que muitas pessoas pensaram, bem, é apenas uma progressão dos recursos, mas, na verdade, é mais do que, acho que isso é informação pública. Acho que vi na internet,
Uma grande quantidade de dados de xadrez foi incluída no conjunto de pré-treinamento IA, só porque está em uma distribuição de dados IA, basicamente o modelo melhorou muito mais do que seria por padrão. Então, alguém na OpenAI decidiu adicionar esses dados, e agora você tem um recurso que atingiu o pico muito mais, e é por isso que acho que estou enfatizando essa dimensão AI, pois estamos um pouco à mercê do que os laboratórios estão fazendo AI, do que quer que eles coloquem na mistura. E você tem que realmente explorar essa coisa que eles fornecem, que não tem manual, e funciona em certas configurações mas talvez não em algumas configurações. E você tem que explorar menos lá um pouco. E se você estiver nos circuitos que faziam parte do RL, você voa. E se estiver nos circuitos que estão fora da distribuição de dados, você terá dificuldades e terá que descobrir em quais circuitos você está na sua aplicação. E se você não estiver nos circuitos então você realmente terá que fazer ajustes finos e fazer parte do seu próprio trabalho IA. Isso explica completamente, né, modelos serem melhores em X coisa que Y coisa. Comentam que o 5.5, 5.4 é muito bom em revisar planos que o Opus cria, e ele é muito bom em seguir os planos que o Opus cria. Por exemplo, o Opus já não é tão bom em seguir planos. Será que provavelmente isso é algo ali do conteúdo que está sendo passado e reforçado de como eles devem agir, como eles devem seguir? Porque isso não sairá necessariamente do LLM pronto para uso IA. Eu adoraria voltar ao conceito de inteligência irregular em breve. Se você é um fundador hoje e está pensando em construir uma empresa está tentando resolver um problema que acha tratável algo que é um domínio verificável mas olha ao redor e pensa, meu Deus, bem, os laboratórios realmente começaram a atingir a velocidade de escape nas áreas que parecem mais óbvias, matemática, codificação e outras. Qual seria seu conselho para os fundadores na plateia? Então, acho que talvez isso nos leve à questão anterior. Acho que a verificabilidade, porque, deixe-me pensar. Então, a verificabilidade torna algo viável no paradigma atual, porque você pode aplicar uma grande quantidade de RL nisso. Assim, talvez possamos dizer que isso ainda é válido mesmo que os laboratórios não se dediquem diretamente a isso. Então, se você estiver em um ambiente verificável onde você pode criar esses ambientes ou exemplos de RLE, isso realmente o prepara para potencialmente fazer seu próprio ajuste fino e você pode se beneficiar disso. Mas essa é fundamentalmente uma tecnologia que simplesmente funciona. Você pode puxar uma alavanca se tiver uma grande quantidade de conjuntos de dados diversos de ambientes de RL, etc. Você pode usar sua estrutura de ajuste fino favorita e puxar a alavanca e obter algo que realmente funcione muito bem. Então, não sei quais seriam os exemplos disso. Mas eu acho que existem alguns ambientes de aprendizado por reforço muito valiosos que as pessoas podem pensar, mas que eu acho que não fazem parte do Sim, não quero revelar a resposta mas há um domínio que eu acho que é muito ok, desculpe. Não quero exagerar no post no palco mas há alguns exemplos disso. Por outro lado, o que você acha que ainda parece automatizável apenas à distância? Eu acho que, no final das contas, quase tudo pode ser verificado até certo ponto. Algumas coisas são mais fáceis do que outras. Porque mesmo para coisas como escrever ou algo assim você pode imaginar ter um conselho de juízes de LLM e provavelmente conseguir algo razoável com esse tipo de abordagem. Então, é mais sobre o que é fácil ou difícil. Então, eu acho que, no final das contas, sim, acho que tudo é automatizável. Incrível. Concordo. Certo. Então, no ano passado você cunhou o termo codificação de vibração. Porra, e hoje programação tá automatizada, né, de certo modo. E hoje estamos em um mundo que parece um pouco mais sério, mais engenharia regente. Qual você acha que é a diferença entre os dois e como você chamaria o que estamos vivendo hoje? Sim. Então, eu diria que a codificação de vibração tem a ver com elevar o nível para todos, em termos do que eles podem fazer em software. Então, o nível sobe, todos podem codificar qualquer coisa com vibração. E isso é incrível, incrível. Mas então eu diria que a engenharia de agente tem a ver com preservar o nível de qualidade do que existia antes em software profissional. Então, você não tem permissão para introduzir vulnerabilidades devido à codificação VIP. Você ainda é responsável pelo seu software como antes, mas você pode ir mais rápido? E o spoiler é que você pode, mas como você faz isso corretamente? Então, para mim, engenharia de agente é quando eu a chamo assim porque eu acho que é como uma disciplina de engenharia. Você tem esses agentes que são essas entidades pontiagudas. Elas são um pouco fábulas um pouco estoásticas mas são extremamente poderosas. É como você as coordena para irem mais rápido sem sacrificar sua barra de qualidade e fazer isso bem e corretamente? É o reino da engenharia agética. Então, eu meio que as vejo como diferentes. Uma é sobre talvez elevar o nível, e a outra é sobre extrapolar. O que estou vendo é que há um teto muito alto na capacidade da engenharia agética.
As pessoas costumavam falar sobre a engenharia 10x antes. Acho que isso é muito mais ampliado. 10x não é a velocidade que você ganha. E acho que, para mim, parece que as pessoas que são muito boas nesse pico são muito mais do que 10x Abgiza na minha perspectiva agora. Gosto muito dessa estrutura. Uma coisa que Sam Altman disse quando veio para a IN no ano passado foi algo memorável. Pessoas de... Que louco, né? Quando 10x é 10 vezes mais rápido que um humano codificando. Ele falou que quem é bom nisso é muito mais rápido que isso. Inclusive a OpenAI lançou aí um sistema de orquestração de agentes, a Cloud também. E isso funcionando bem, vamos dizer assim, a automatização. E eu acho que os próximos meses, talvez esse ano ainda, a gente veja aí um sistema tipo Paperclip, mas dessas grandes empresas que realmente funcionam com alta qualidade para a gente usar em produção no dia a dia, criando nossos agentes. E a minha aposta hoje é meio que fazer isso usando o Hermes, porque a ideia dele criar as skills de forma autônoma e manter elas e fazer uma curadoria e a memória se atualizar enquanto eu interajo, para mim parece que a gente tá vendo um ponto de inflexão nos agentes com essa infraestrutura, pelo menos. diferentes gerações usam o ChatGPT de forma diferente. Por isso, se tens entre os 30 e os 39 anos, usa-o como substituto do Google AI. Mas se você é adolescente, o trágico é sua porta de entrada para a internet. Qual é o paralelo aqui na codificação hoje? Se fôssemos observar duas pessoas codificando usando OpenClaw, Cloud Code, Codex, uma você consideraria medíocre e a outra totalmente nativa de IA. Como você descreveria a diferença? Quer dizer, Andy, acho que é apenas tentar tirar o máximo proveito das ferramentas disponíveis, Andy, utilizando todos os seus recursos, Andy, investindo em seu próprio tipo de configuração. Andy, então, assim como antes, todos os engenheiros estavam acostumados a basicamente tirar o máximo proveito das ferramentas que usavam, seja Vim ou... Isso é muito importante, né? Porque, tipo, o que funciona aqui no meu ambiente, com os meus projetos, muito provavelmente não vai funcionar no teu ambiente, com o teu objetivo, ou até vai, mas não tão bem como se tu tivesse configurando esse teu próprio ambiente. O VS Code ou agora é Cloth Code ou Codec entre outros. Então, apenas investir em sua configuração e utilizar muitas das ferramentas disponíveis. Acho que é mais ou menos assim. Acho que talvez um pensamento relacionado seja que muitas pessoas talvez estejam contratando para isso porque querem contratar engenheiros de engenharia fortes. Acho que o que estou vendo é que a maioria das pessoas ainda não refatorou seu processo de contratação para uma capacidade de engenheiro de engenharia, certo? Tipo, se você está distribuindo quebra-cabeças para resolver, e esse ainda é o velho paradigma, eu diria que a contratação tem que ser algo como, me dê um projeto muito grande e veja alguém implementar esse projeto grande, como escrever, digamos, um clone do Twitter para agentes, e então tornar menos-lo muito bom, tornar menos-lo realmente seguro, e então ter alguns agentes simulando alguma atividade neste Twitter, e então usarei 10 codecs 5.4x para x alto para tentar quebrar seu quebrar seu site que você implantou, e eles tentarão basicamente quebrar -lo, e não deveriam conseguir quebrar -lo. E então talvez pareça isso certo? E então sim, observar as pessoas naquele ambiente e construir projetos maiores e utilizar as ferramentas é talvez o que eu observaria na maior parte do tempo. Quanto mais agentes fazem qual habilidade humana você acha que ganha valor e não o perde? Então... Sim, é uma boa pergunta. Acho que bem, agora a resposta é que os agentes são como essas entidades internas certo? Então é notável que você basicamente ainda tenha que ser responsável pela estética, pelo julgamento, pelo gosto e um pouco de supervisão. Talvez um dos meus exemplos favoritos da estranheza dos agentes seja o seguinte. Para o menu geral você se inscreve com uma conta do Google mas compra créditos usando uma conta do Stripe, e ambos têm endereços de e-mail. Meu agente tentou basicamente quando você compra créditos e ele atribuiu o endereço de e-mail do Stripe ao endereço de e-mail do Google Wash, como se não houvesse uma ID de usuário persistente.
Para as pessoas, ele estava tentando combinar os endereços de e-mail ex, mas você poderia usar endereços de e-mail diferentes para o Stripe e o Google, e basicamente não associaria os fundos. E esse é o tipo de coisa sobre a qual esses agentes ainda cometem erros. Por que você usaria endereços de e-mail para tentar relacionar os fundos? Eles podem ser arbitrários. Você pode usar e-mails diferentes, etc. Tipo, isso é uma coisa muito estranha de se fazer. Por isso, penso que pessoas devem ser responsáveis por esta especificação, este plano, e, na verdade, eu nem gosto do modo de plano. Eu diria que é muito útil, obviamente, mas acho que há algo mais geral aqui, em que você precisa trabalhar com seu agente para projetar uma especificação bem detalhada, e talvez seja básico. Cara, o que eu uso hoje, que é o que melhor funciona pra mim, é usar pra vibe coding baseado em especificação, só que eu uso o BIMED, e quando eu vou montar meu PRD, eu vou montar uma atualização, eu sempre uso uma skill dele lá dentro do Cloud Code, do Codex, que é Brainstorm. Isso é para quando eu começo a montar um PRD, e desse Brainstorm nasce o PRD da versão número 1 do projeto. Mas também tem uma outra estrutura lá, se eu quero implementar algo específico, ele sempre gera um documento, e esses documentos que são gerados são muito importantes que vocês leiam eles, porque para não acontecer esses problemas como tipo fazer a conexão de pagamento com o e-mail do Google e e-mail do Stripe, não faz sentido nenhum. Basicamente a documentação, e então pedir para os agentes escrever menos lá, e você é responsável pela supervisão e pelas categorias de nível superior, mas os agentes fazem muito por baixo dos panos, então, acho que você não se importa com alguns detalhes, como exemplo, também com matrizes ou tensores em redes neurais. Há muitos detalhes entre PyTorch e NumPy e todos os diferentes e isso que ele falou ali provavelmente foi um erro que ele viu depois que deu o BO. Porque como a gente se acostuma, né, a eles acertar o que tem que ser feito em 80% do tempo, essas coisas passam e tu só vai ver mesmo ou no teu TDD, né, ou no teu teste ali, ou realmente indo para produção e aquele problema aparecendo. Como pandas e assim por diante para todos os pequenos detalhes de API. E eu já tinha esquecido sobre manter as jeans versus manter a jean, ou se é jean, ou axis, ou reshape, ou permute, ou transpose. Não lembro mais dessas coisas certo? Porque você não precisa. Esse é o tipo de detalhe que é tratado pelo estagiário porque ele tem uma ótima recordação mas você ainda precisa saber, por exemplo, que há um tensor subjacente, há uma visão subjacente, e então você pode manipular a visão do mesmo armazenamento, ou pode ter armazenamento diferente, o que seria menos eficiente. Então você ainda precisa entender o que essas coisas estão fazendo e alguns dos fundamentos para que você não esteja copiando memória desnecessariamente e assim por diante. Mas os detalhes das APIs agora são repassados então você é responsável pelo gosto pela engenharia pelo design e isso faz sentido e você está pedindo as coisas certas e você está dizendo que essas têm que ser IDs de usuário exclusivas às quais vamos vincular tudo então você está fazendo parte do design e desenvolvimento e os engenheiros estão preenchendo as lacunas e é mais ou menos isso que estamos fazendo atualmente. Acho que é isso que todo mundo está vendo agora. Você acha que há uma chance de que esse gosto e julgamento sejam importantes, menor com o tempo, ou o teto simplesmente continuará a subir? Sim, é uma boa pergunta. Tudo bem. Certo. Espero que melhore. Acho que provavelmente o motivo pelo qual não melhora agora é que não faz parte da vida real. Provavelmente não há custo ou recompensa estética, ou não é bom o suficiente ou algo assim. Acho que quando você realmente olha para o código às vezes tem um pequeno ataque cardíaco porque não é um código super incrível necessariamente o tempo todo e é muito inchado e há muito copiar e colar e há abstrações estranhas que são frágeis tipo funciona mas é realmente nojento Espero que isso possa melhorar em modelos futuros. Um bom exemplo também é este você sabe, microprojeto GPT-I, no qual estava tentando simplificar o treinamento LLM para ser o mais simples possível. Os modelos odeiam isso. Eles não conseguem fazer isso. Continuei tentando fazer com que um LLM simplificasse mais e simplesmente não consigo. Você sente que está fora dos circuitos da vida real. Parece que você está obviamente arrancando dentes. Não é como a velocidade da luz. Então, acho que as pessoas ainda estão no comando disso, mas acho que não há nada fundamental que esteja impedindo isso. É que os laboratórios ainda não fizeram isso. Sim. Então, adoraria voltar a essa ideia de formas irregulares de inteligência. Você escreveu um pouco sobre isso com um artigo muito instigante sobre animais versus fantasmas. A ideia é que não estamos construindo animais, estamos invocando fantasmas. Essas são formas irregulares de inteligência que são moldadas por dados e funções de recompensa, mas não por motivação intrínseca, diversão, curiosidade ou empoderamento. Coisas que meio que surgiram por meio da evolução.
Por que essa estruturação importa e o que ela realmente muda sobre como você constrói, implementa, avalia ou até mesmo confia neles. Sim, então sim, acho que a razão pela qual escrevi sobre isso é porque estou tentando entender o que essas coisas são, certo? Porque se você tiver um bom modelo do que elas são ou não são, então você será mais competente em usar, menos lazy. E eu acho que... não sei se tem ou... Não tenho certeza se realmente tem poder real. Acho que é um pouco de filosofar. Acho que, vê-se, na verdade, é apenas uma questão de aceitar que essas coisas não são, sabe, inteligências animais. Tipo, se você gritar com elas e elas não vão funcionar melhor ou pior, ou não terão nenhum impacto. Mess. E é tudo como esses circuitos de simulação estatística, onde o substrato é pré menos treinamento N, como estatísticas, então mas então a RL em cima. N. Então, isso meio que aumenta os gastos. E, talvez, seja apenas uma mentalidade sobre o que estou enfrentando ou o que provavelmente funcionará ou não. Ou como modificar isso. Mas, na verdade, não sei se tenho, Aqui estão os 5 resultados óbvios de como tornar seu sistema melhor. É mais apenas desconfiar dele e descobrir com o tempo. É aí que começa, certo? Então você está tão envolvido no trabalho com agentes que não apenas conversam. Eles têm permissões reais. Eles têm contexto local. Eles realmente agem em seu nome. Como será o mundo quando todos começarmos a viver nele? Sim, acho que muitas pessoas aqui provavelmente estão animadas sobre como será esse ambiente nativo de agentes, e tudo terá que ser reescrito. Tudo ainda é fundamentalmente escrito para humanos e precisa ser movido. Ainda uso a maior parte do tempo quando uso diferentes estruturas ou bibliotecas ou coisas assim. Elas ainda têm documentos que são fundamentalmente escritos para humanos. Essa é minha irritação favorita. Tipo, eu não sei por que as pessoas ainda estão me dizendo o que fazer. Tipo, eu não quero fazer nada. O que devo copiar e colar no meu agente? Tipo, é só que toda vez que me dizem, sabe, vá para esta URL ou algo assim, é tipo, sabe? Então, acho que todo mundo está animado sobre como decompomos as cargas de trabalho que precisam acontecer em sensores e atuadores em todo o mundo. Como tornamos isso nativo do agente? Basicamente, escrevemos isso para os agentes primeiro. E então temos muita automação em torno de estruturas de dados que são muito legíveis para os LLMs. Então eu acho que sim. Espero que haja muita infraestrutura de agente primeiro por aí e que você saiba que para o Menugen... Quando escrevi o... Eu acho que não é um caminho sem volta, né? As grandes laboratórios como OpenAI, Cloud lançando Cloud Code, lançando Codex, e laboratórios como pessoas autônomas aleatoriamente lançando produtos como OpenCloud, que é uma infraestrutura de agente, e laboratórios, vamos dizer assim, com um pouco mais de, pelo menos, cérebros ali dentro, porque o OpenCloud foi feito por uma pessoa, né? Não sei se vocês sabem, mas o Hermes, por exemplo, é uma equipe ali mesmo de pesquisadores que criaram o Hermes. É algo 100% mais testado teoricamente, vamos dizer assim. Não tenho certeza de quão famoso o Edums. Quando escrevi a postagem do blog sobre o Menugen, muito do trabalho e muito do problema não era nem escrever o código pro Menugen. Era implantar menos low no Vercel, porque eu tinha que trabalhar com todos esses serviços diferentes e tinha que conectar menos luz e tinha que ir para as configurações deles e os menus e você sabe configurar meu DNS e era muito chato. E então esse é um bom exemplo de que eu esperaria que o Menugen pudesse dar um prompt para um LLM build Menugen e então eu não precisasse tocar em nada e fosse implantado da mesma forma na internet. Acho que seria um bom tipo de teste para saber se grande parte da nossa infraestrutura está se tornando cada vez mais nativa do agente. E então, no final das contas, eu diria que sim. Eu acho que estamos caminhando para um mundo onde há representação de agentes para pessoas e organizações. E, você sabe, ou meu agente falará com seu agente para descobrir alguns detalhes de nossas reuniões ou coisas assim. Então... acho que é mais ou menos para onde as coisas estão indo, mas, sim, acho que todos aqui estão animados com isso. Gosto muito da analogia visual de sensores e atuadores. Na verdade, não tinha pensado nisso. É super interessante. Certo. Acho que temos que terminar com uma pergunta sobre educação. Porque você provavelmente é um dos melhores do mundo em simplificar conceitos técnicos complexos e profundamente ponderados sobre como projetamos a educação em torno disso. O que ainda vale a pena aprender profundamente quando a inteligência se torna barata à medida que avançamos para a próxima era da IA? Sim.
Houve um tweet que me surpreendeu recentemente, e fico pensando nele todos os dias. Era algo como, você pode terceirizar seu pensamento, mas não pode terceirizar sua compreensão. E acho que isso foi muito bem Profundo. colocado. Sim, porque eu ainda faço parte do sistema, e ainda preciso, de alguma forma, que as informações cheguem ao meu cérebro e sinto que estou me tornando um gargalo. Até mesmo para saber o que estamos tentando construir, por que vale a pena fazer, como eu dirijo, sabe, como eu dirijo meus agentes e assim por diante. Então, ainda acho que, no final das contas, algo tem que direcionar o pensamento e o processamento e assim por diante, e isso ainda é fundamentalmente limitado de alguma forma pela compreensão, e essa é uma das razões pelas quais também fiquei muito animado com todas as bases de conhecimento do LMQE, porque sinto que é uma maneira de processar informações, e sempre que vejo uma projeção diferente nas informações Fudo, sempre sinto que ganho insights. Costumo ter a sensação de que obtenho insights. Trata-se, portanto, de inúmeros prompts para gerar dados sintéticos a partir de dados fixos, Amir. Então, eu realmente gosto de ler um artigo, tenho meu wiki que está sendo criado a partir desses artigos e adoro fazer perguntas sobre as coisas. E acho que, no fim das contas, essas são ferramentas para melhorar a compreensão de certa forma. E isso ainda é um gargalo, porque você não pode direcionar, não pode ser um bom diretor se ainda, porque os LMs certamente não são excelentes em compreender, você ainda é o único responsável por isso. Então, sim, acho que ferramentas para esse efeito são incrivelmente interessantes e empolgantes. Estou animado para estar de volta aqui em alguns anos e ver se estamos... Literalmente falou que o gargalo é a gente, né? Eu acredito realmente que vai ter algo como Paperclip, alguma dessas ferramentas que vai conseguir resolver esse problema. Então é isso, vídeo do Andrew Karpathy. Se vocês gostaram aqui e querem continuar acompanhando, eu tô fazendo uma curadoria muito boa aqui dos vídeos que eu acho que são mais relevantes. Como eu falei, os próximos vão ser sobre o Hermes, mas também tem outros assuntos. E se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. E eu tenho alguns links importantes aqui na descrição, como o lançamento da minha comunidade. Se vocês querem ter uma comunidade com acesso a o que eu estou fazendo no meu dia a dia aqui com programação, IA. Hoje eu tenho alguns projetos no ar. Eu tenho alguns projetos de criação de agentes já, e eu quero compartilhar muito agora nos próximos dias e nas próximas semanas, talvez no próximo mês, sobre o agente Hermes e a minha experiência que eu estou tendo dentro dele, que na minha visão o Hermes realmente é uma evolução, talvez, que a gente está vendo em 2026, talvez um ponto grande de inflexão. Abraço, gente. Até a próxima.